Fala, meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um Conselho de Atenas. Estamos aqui para o nosso segundo episódio, depois da grande repercussão do primeiro. Queremos aqui todo mundo agradecer, né, pela boa repercussão do primeiro episódio. Quase 100 inscritos só vindos do primeiro vídeo, uma baita repercussão nas nossas páginas também. Então, porra, todo mundo aqui ficou muito feliz. E hoje estamos com quase a mesma formação, tem um detalhezinho diferente aqui com a gente, né? Então estamos eu, Damian do canal Damian Tempest, Guilherme, administrador da página Mundo Cereze, Felipe do canal Mundo Ceia, o Gui da Cerezeverso e o nosso querido amigo Luciano da página Cavaleiros de Atena. Meu amigo Luciano, já que você é o fato novo aqui, quer dar um oizinho pra galera? Claro. Olá, Cavaleiros Amazonas e Santias, todo mundo, né? Luciano, Cavaleiro de Atena Brasil, do fã de série japonês, hoje com a gente aí para debater com essa galera fera aí. Perfeito, perfeito, muito bem. Meu povo, a nossa temática de hoje em dia, a nossa pauta de hoje será sobre Masami Kurumada, o criador de Cavaleiros do Zodíaco. Vocês sabem, né? O Kurumada ele é uma pessoa de muitas opiniões dentro da comunidade brasileira. Tem quem ame, tem quem odeie, tem quem seja neutro. E a gente vai conversar um pouco sobre como é a figura de fato do Kurumada, se ele se importa, se ele decide se importar com o Saint Seiya. E acho que a gente podia começar o nosso programa já falando o óbvio, né? Ninguém cria tanta coisa ao longo de 40 anos, permite que tantas obras sejam criadas a partir da sua própria, dá conselhos, direcionamentos, se não se importar com a obra que possui. Não é meramente ganância, né? Até porque tem gente que cria a obra e deixa ela morrer. Tem várias obras aí que são amadas que não se tem nada até hoje. Mas Saint Seiya prossegue vivo. Então acho que a gente já tem que começar a desmistificar um pouco essa parada de que o Kurumada odeia Saint Seiya, né? Totalmente. Até porque se ele odiasse Saint Seiya, primeiro que ele não ia permitir que os spin-offs acontecessem, né? Eu acho que ele ia tentar sabotar alguma coisa, tanto que até usa esse argumento, né? O Kurumada não gostou, por exemplo, do sucesso de Lost Canvas, por isso que mandou cortar o anime. Isso não faz sentido. Não faz sentido. Kurumada não interfere nos spin-offs, ele deixa os escritores terem sua própria liberdade criativa, né? Cria o que quiser, muda o conceito, faz o que for necessário, tá aqui minha autorização e pronto, entendeu? Ele não embarrera nada. Eu acho isso muito legal. Então ele não tá muito longe de ser inimigo de Saint Seiya, muito longe. Baseado nisso que você falou aí, Guilherme, uma coisa que o pessoal também gosta de falar bastante é querer colocar na conta do Kurumada coisas que acontecem nesses derivados, spin-offs e fillers que ele não participou. Né? Querer colocar isso na conta dele, sendo que já é explícito, já é conhecido por a grande maioria, que ele não participa, ele não opina, ele dá liberdade criativa total para os criadores, produtores criarem essas coisas, só que quando dá certo, eles acreditam a quem fez o spin-off. Quando dá errado, querem jogar na conta do Kurumada. Uma das coisas que revolta um pouco as pessoas é uma falta de conhecimento, é uma falta de cultura em relação ao autor, né? O Kurumada, o sucesso dele não começou com Saint Seiya e não terminou com Saint Seiya, né? Ele já era um autor que ficou famoso nos anos 70, né? Com Orihime Kakeru, né? Então Saint Seiya é um grande sucesso, é o maior sucesso do Kurumada, mas o sucesso dele vai além disso. Ele não é um autor de uma obra só, né? Ele não é o autor de uma obra só. Ele não odeia Saint Seiya, mas ele também não fica só fazendo Saint Seiya, né? E às vezes o pessoal se confunde um pouquinho, né? Ele faz só por dinheiro, só trabalha por dinheiro. Então, não, tá? Ele faz um monte de coisa que dá pouco dinheiro pra ele, inclusive pra Saint Seiya, gente. Ele poderia ficar o resto da vida sem fazer nada de Saint Seiya, que continuaria dando dinheiro absurdo todo ano. Saint Seiya dá dinheiro todo ano pra Toei, ele morde boa parte desse dinheiro, tá? E ele poderia não fazer nada e ganhar dinheiro, né? Mas ele resolve continuar, fez Next Dimension aí, anos e anos Next Dimension, e não é por conta de fazer Saint Seiya que ele vai abandonar outras obras, né? Então ele terminou, né? Eu tenho aqui, ó, o Tokusaka, que ele terminou, né? Em final de 2023, começo de 2024, né? Ele lançou o final, a Final Edition de Fuma no Kojiro, que eu tenho aqui também, né? Tá lançando Gaia. Então ele gosta de lançar outras coisas, né? Mas não é por lançar outras coisas que significa que ele não gosta de Saint Seiya, que ele odeia de Saint Seiya. Até porque, se você pôr na ponta do lápis, né? Nos últimos 20 anos, o que ele mais fez foi Saint Seiya. Exatamente.
Perfeito. E outra, eu vou até complementar o que você falou, Felipe. Essa questão das obras. Como é que eu falo isso? Essa questão das outras obras dele, tanto é que não dá dinheiro que foi quase um marco a gente ver o Tokozaki entrando naquele top 30 da Oricon, como entrou. A gente viu top 30, top 50, o último volume entrou. E não é uma coisa comum para essas outras obras dele, porque ele teve um grande sucesso lá com Sensei, com Kojiro, com Higini Kakeru, com BTX depois, quando ele foi para Kodansha, se eu não estou enganado. Mas desde lá, tirando Sensei Next Dimension, que figurou todos os volumes no top 20 da Oricon, todos eles, do 1 ao 16, o Kurumada não teve outras obras emplacando nesse mesmo ranking, por exemplo. Se entrou, a gente ficou sabendo porque tem um outro ranking aí. Mas eu vou até checar se entrou, mas ele foi muito bem, sim, o último volume de Otokozaka. Não, o último volume de Otokozaka foi, eu vi que entrou. Não nos mais próximos, mas eu acho que no mínimo top 50 foi, porque eu me lembro de ter visto essa notícia lá no Cavaleiros de Bronze. Então, pô, o Kurumada fez autobiografia. Vocês acham que isso deu dinheiro? Ou foi por prazer? Pra mim é muito nítido quando a gente olha pra carreira dele que depois no mínimo depois de BTX, ele foi fazer coisas e finalizar pontas soltas que ele sempre quis. Ele continuou Higini Kakeru 2. Ele voltou com o Saint Seiya, tá? Porque ter voltado com o Saint Seiya lá na época do Revival e querer fazer Prólogo do Céu, que as pessoas amam muito Prólogo do Céu, né? Não continuou, aí bota na conta do velho. Mas Prólogo do Céu foi ideia dele também, né? É bom lembrar isso. O Revival de Saint Seiya está na conta da Toei e do Kurumada. Dos dois. Lembrando que ele já queria fazer coisas nos anos 90. E não se sabe o que aconteceu, que não foi pra frente. Eu tenho teoria sobre isso, mas eu tenho até medo de falar teorias, porque às vezes as pessoas podem confundir o que a gente especula com uma informação. Com o que foi de verdade, com o que realmente foi, né? Uhum. Eu já fiz vídeo especulando, e aí teve gente que confundiu e achou que eu tava dando informação, sendo que era basicamente teoria, né? Normal. É normal, infelizmente é normal. Perigoso confundir. Essa parte de Revival de Saint Seiya, cara, esse é outro argumento muito bom, porque é outro ponto muito bom. Se o Kurumada realmente não gostasse de Saint Seiya, não existiria Final Edition. Não existiria Final Edition. Puta, ia tocar nesse ponto também. Não é? Ele tá relançando o mangá clássico com alterações de diálogo, né? Tipo, modernização de diálogo, né? Não é só da tradução. O próprio Kurumada tá modernizando o diálogo. Tá corrigindo alguns pontos, criou páginas novas, não é? Se eu não me engano, na saga de Poseidon tem uma seção nova lá de páginas inteiramente nova, ele criou do zero, né, como adição. Então, pô, tu vê um trabalho desse, você fala que ele não gosta de Saint Seiya, não faz sentido. Inclusive, não necessariamente para falar de pontos que a gente queria, né? Mas para falar de pontos que ele queria, né? Sim, exatamente. Porque, exatamente. Tem muita coisa que a gente queria que tivesse na Final e tem coisa que a gente não tava nem aí e ele foi lá e botou, né? E tem uma coisa que tá dentro dessa Final Edition que é bom considerar. Quem esperava que do nada, porque foi do nada, em 2018, se eu não tô enganado, viesse o episódio 0? Quem esperava ver, depois de tantos anos, o Kurumada querendo contar a versão dele, porque não tem no mangá a fuga do Aiorus, né? A gente vê muito isso no anime. Mas o Kurumada contando a versão dele da fuga do Aiorus. Lutando contra o Afrodite, lutando contra o Máscara da Morte, lutando contra o Shura. Sabe? Quem esperava ver o Destiny e o Origin dele complementando e colando coisas da saga Poseidon com Hades, dando mais coisas ainda pro personagem do canon e do próprio Saga também. E trazendo uma personagem inédita, que é a Kerr. Trazendo uma personagem inédita que pode fazer um link com o Next Dimension. Quer dizer, Next Dimension já acabou, mas a próxima saga que o Gui falou em Poseidon é uma página, inclusive, que faz uma ligação que estava subentendido, né? Se eu não me engano, é quando o Yoga fala pro Seiya sobre o canon. Isso. O Yoga fala pro Seiya sobre o canon. Isso era em off-screen. Aí ele foi lá e botou uma página lá, né, do Yoga contando pro Seiya sobre o canon. Né? É um exemplo de uma coisa que ele quis amarrar porque ele olhou, achou necessário. Eu, particularmente, não... também não vi necessidade, mas que bom. Não tinha necessidade. Mas é uma coisa que ele viu. Então não foi nem com questão de, o pessoal tá me cobrando. Não, ele olhou e falou, não, eu preciso... isso aqui faltou. Então eu preciso colocar. Foi um acabamento que como vocês falaram, partiu dele.
Ninguém tem essa preocupação, esse trabalho de polir, de amarrar algumas coisas assim, se não tivesse prazer pelo que está fazendo, se não gostasse do que estiver fazendo. Né? Porque essa parte não foi, obviamente, não foi pressão da tua, você precisa fazer isso, partiu dele, a vontade dele fazer isso. Agora, ninguém faz isso aí se não gostasse do que está fazendo, né? Ele falou, quando ele anunciou o Final Edition, que falou que ele, tudo aquilo que incomodava ele mexeu. Uhum. Entendeu? Isso. Inclusive coisas que eu não gostei também, né? Não é tudo que eu gostei. Tem coisas que eu gostei, tem coisas que eu não gostei. Mas, mesmo que eu não goste, é uma prova de que ele tá olhando pra obra e, né, mexendo porque ele quer, porque ele tem vontade. Porque, né, não, se ele simplesmente não ligasse pra Sensei, né? Deixa aí, né? Gente, fora também o... Perdão por interromper, Demian. Não. Fora também o trabalho, não só de alteração de diálogo, inserção de páginas novas e tudo, mas os mínimos detalhes, até nos desenhos, cara. Nas primeiras páginas da Guerra Galáctica lá, você vê claramente a diferença de corpo dos personagens, né? A estrutura corporal, né? A física. Pô, o Seiya na versão clássica do mangá, ele tá todo baixinho, rechonchudinho, né? Meio gordinho e tal. Ele botou o Seiya um pouco mais magro, um pouco mais, né? mais esguio, né, e tudo mais, ajustando com o pensamento dele atual, com o traço dele atual também. Então, isso é uma coisa que você vê, diálogos reformulados, inserção de páginas novas, pô, o desenho corrigido aqui e ali para ajustar com como ele está atualmente, e o cara não gosta de Sensei, pelo amor de Deus. Inclusive, eu comparo essa aqui, gente, a Final Edition de Kojiro. A Final Edition de Kojiro me lembra muito o Kanzenban de Sensei. Porque ele tem as páginas em tom de vermelho, né? Que tem o Kanzenban, mas pelo que o pessoal falou, não tem mudança de história. Tem capítulos extras, né? Mas não tem mudança de história. No caso do Sensei clássico, ele mudou coisas importantes, né? Ele olhou mais pros diálogos, né? Pro roteiro. Né? Mas aqui, esse programa tem que ter alguma polêmica. Porque tá todo mundo concordando. Então eu vou ter que me botar na posição de fazer o advogado do diabo. E eu vou ter que chamar o meu amigo. Acho que é a minha vez. Não, eu ia chamar exatamente você, meu amigo Gui. Porque você é o meu diabo. Então eu seria seu advogado. Depende do tema do que o diabo vai falar, né? Porque, tipo assim, eu já vi muitos comentários de gente dizendo que o Kurumada tem inveja da criadora de Lost Canvas, né? Mas eu queria perguntar pra vocês, que eu sei que vocês gostam muito de Lost Canvas, tanto que eu apresentei essa descrição no último vídeo, né? Aí eu queria saber de vocês se o Kurumada realmente sente inveja de Lost Canvas, da criadora de Lost Canvas, e também se ele realmente odiou o Prólogo do Céu e brigou com a Toei porque ele é narcisista. Aí eu queria saber de vocês esse ponto aí, porque eu vejo muitos comentários falando de Prólogo do Céu, que ele não gostou porque ele só quer do jeito dele, porque ele é invejoso, é egocêntrico, essas coisas aí. Eu queria saber de vocês. Então, eu só queria complementar, pra poder deixar a polêmica maior. E os 18 anos de ND? 18 anos fazendo a história. 18 anos fazendo ND se arrastou. Pô, um negócio complicado. De 2006 a 2009 foram 12 capítulos. Como é que defende? Como é que explica isso? O velho é preguiçoso, né? O velho é preguiçoso. Pô, 70 anos, não quer mais trabalhar também, tá Felipe, rico. lembra que só estou fazendo advogado do diabo, Felipe. Não precisa se morder. Você tá mordendo o lábio quase. Não é uma velhice do grupo, é brincadeira. De cor ali, tá ficando vermelho. Calma. Peraí, a gente vai falar do qual ponto primeiro? O que vocês quiserem. Do Prólogo do Céu ou do plano de ND? Tem cuidado com o cabelo branco aí, olho vermelho do nada. Fique à vontade. Quem quiser pegar a pauta primeiro que pegue. Vamos aralhar essa conversa aqui, Gui. Vamos falar do prólogo primeiro? É importante. Por favor. Olha, o que eu tenho para falar do prólogo é o seguinte. O Kurumada, sim, reclamou depois do prólogo de terem mudado coisas do roteiro dele, de não terem usado sinos, né? Gente, as coisas que ele reclamou, se você inserisse as coisas ali, eu não sei se essas coisas também fariam do filme um grande sucesso, tá? A verdade é a seguinte, o Prólogo do Céu lançou, não deu muito certo, os fãs japoneses reclamaram, né? E isso fez com que pessoas da produção se pronunciassem. O Shingo Araki também se pronunciou nessa época.
Não foi só o Kurumada que se pronunciou, né? Então, o pronunciamento do Kurumada foi para responder os fãs japoneses, né? Se não tivesse dado polêmica nenhuma, ele não tinha falado nada. Ele tinha ficado quieto, como ele ficou quieto em muitos outros momentos. A única vez que a gente vê o Kurumada falar sobre uma produção audiovisual, se eu não me engano, ó, foi no Prólogo do Céu, né? Depois dos anos 2000, me corrija se eu estiver enganado. Ele nunca mais falou de produção audiovisual depois de lançado. Eu acho que ele fala do Lenda do Santuário também. Tem uma fala dele sobre o Lenda. Mas depois, ele deve ter falado antes para hypar em entrevista, mas depois de lançado... Não é uma fala negativa, né? Não é uma fala negativa. Depois de lançado... Negativo nunca vi, de fato. Eu acho que ele não fez. O negócio é que o Prólogo do Céu foi polêmico e o Shingo Araki também se pronunciou, o Kurumada se pronunciou meio que tipo assim, não foi culpa minha, ó, não foi culpa minha, ó, toma essa bomba aí pra vocês, né? Uhum. E o Shingo Araki também, eu não participei, eu não dirijo, não faço parte da produção inteira, né? Todo mundo falou sobre esse filme na época em que ele foi lançado, né? Mas a questão do prólogo é uma questão muito complexa, gente. O lançamento complexo, eles tiveram pouco tempo, tiveram que cortar a luta, porque tinha que lançar em fevereiro, né? Tinha que lançar no ano do aniversário do Kurumada, mas tinha que lançar em fevereiro, não podia lançar depois, né? Ele não teve tantas salas assim, ele lançou perto do Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei, se eu não me engano, né? Foi. E que é melhor que o Senhor dos Anéis, diga-se de passagem, né? Não assisti nenhum filme, mas... E assim, ainda lançaram antes de terminar Hades em anime. Então tem muita coisa em cima do Prólogo do Céu. O comentário do Kurumada, minha opinião, foi para responder aos fãs que falavam do filme, principalmente os fãs que não gostaram. Entendeu? É isso. Faz sentido. Faz sentido. Qual é o outro ponto? The Lost Canvas, inveja. Ele odeia Não, mas Shiori. a questão do narcisismo do Kurumada com o filme. Calma, deixa eu sair rapidamente do meu papel de advogado do diabo aqui. Eu não acho que tem narcisismo dele com relação ao filme. Eu acho que se você cria uma coisa, é uma posição difícil você criar algo e ver aquilo ser completamente mudado, porque você tem uma visão criativa daquilo. E se você não participa E eu acho que o erro que o Kurumada comete foi não ter participado, pelo menos no que parece, ativamente da produção do filme. Se ele tivesse participado ativamente da produção do filme, talvez certas coisas não tivessem sido cortadas, porque ele poderia não impor, mas é uma falta de palavra melhor, mas impor a visão criativa dele ali. Ou, no mínimo, arranjar um tipo de conversa para poder fazer com que as coisas corressem de uma melhor forma. O que não aconteceu. A gente sabe disso. Mas alguns autores japoneses, especialmente os mais antigos, têm um certo protecionismo com suas obras. Muitos têm. O autor de Hajime no Ippo, que é o Morikawa, ele lidera basicamente um sindicato quase que contra animes. Ele não gosta de adaptações de anime direito que mudem tudo. Ippo tá parado até hoje de não ter outras continuações por conta disso. Ele odeia várias alterações que foram feitas no anime original de Hajime no Ippo. Ele não gosta, ele quer uma coisa estrito. E sei que isso também causa muita polêmica, porque entra naquela coisa que a gente comentou até no último programa, né? E a visão criativa? E a liberdade criativa dessas pessoas? O Kurumada, ele errou, tô fazendo um sinal de aspas aqui pra galera que estiver ouvindo a gente no Spotify, mas ao mesmo tempo ele seguiu aquilo que ele sempre fez, que foi dar liberdade criativa pras pessoas com o Cavaleiro Zodíaco, sabe? Eu tô procurando aqui a fala do Shingo Araki, mas deve estar num vídeo do canal Geekil, depois eu vejo e argumento sobre isso, que eu não tô achando agora. Qualquer coisa que bota na edição aí pra gente. Não, se eu achar, né? Uhum. Mas a questão gente, o Kurumada, ele enquanto o filme estava sendo feito, ele permitiu que fossem cortados e adicionado coisas, né? Eu acho que se os fãs tivessem gostado e não tivessem reclamado do filme, ele não ia dar essa é um filme que envelheceu muito bem, né? Tipo assim, eu vejo muita gente falando que é uma obra-prima incompreendida do Kurumada entre aspas, né? Porque foi o filme da Toei, né? Enfim. E que hoje em dia muita gente pede até continuação. E por isso que eu digo que foi tipo uma obra que realmente envelheceu como um vinho e com o passar do tempo. E obviamente muita gente iria pro cinema hoje caso tivesse uma continuação disso. O ponto é que o tom do prólogo, você pode falar aí. Não, eu ia dizer que eu sou um desses. Mesmo gostando de Next Dimension, vendo como que a franquia se pôs depois do filme, né, depois do cancelamento do filme e tudo, mas ainda assim eu gostaria de ver uma sequência e eu iria fácil no cinema ver um Prólogo do Céu 2.
Também. E tipo, se lotou o filme da animação 3D 2014, imagina, tipo, do Prólogo do Céu. Então, mas será que o erro do Kurumada não foi justamente ter tirado o corpo fora? Porque ele tira o corpo fora, ele joga a responsabilidade pra outra a partir do momento que ele dá aquela declaração. Talvez isso seja um erro de gestão. É uma confusão, talvez? É uma confusão. E não foi a única que aconteceu naquele período, né? Por exemplo, lá no canal a gente tá fazendo o dossiê Saint Seiya e eu e o Alan da Taisen Saint Seiya, a gente resgatou uma carta que foi feita quando houve a troca de dubladores lá no Japão. Que foi uma coisa que deu uma puta polêmica lá. Foi. Deu muita polêmica, a galera ficou muito sentida. O Kurumada já queria mudar na época do Revival, mas não mudou. O falecido Toru Furuya, né? Falecido entre muitas aspas. Ele pressionou, queria manter a galera, sabe, manter os antigos. Não, a gente ainda consegue. No final, acabaram seguindo caminhos diferentes, né? O Furuya só voltou pra Cavaleiro Zodíaco no Ômega, porque ele faz o Seiya mais velho, etc. Mas foi também uma baita confusão na época. E é o tipo de coisa que alguém como gestor tem que lidar, com polêmicas. A parte de gestão do Kurumada, que aí acho que entra a parte do ligar ou não pra Cavaleiros Zodíacos, pode ser questionada. Por exemplo, por que Sensei ainda tá na Toei? Por que Sensei ainda tá na Toei? Depois de inúmeros projetos ruins. Eu mesmo sempre me pergunto disso. Porque tem tantas... Sim, a impressão que eu tenho é que hoje em dia ele é muito apegado, muito amigo do pessoal da gerência da Toei. Entendeu? Então... Pode ser. Ele tirou da Toei uma vez, né? Pra fazer o Last Kamen na TMS, pelo que dizem, né? Falando sobre a questão do Prólogo do Céu que eu tava falando aí, é aquela questão. Ele solicitado para fazer a continuação. Ele tem o trabalho de criar o roteiro para tal continuação. Os 3 filmes lá, no Prólogo do Céu. Ele tem esse trabalho e entrega, os caras modificam, ele tem razão de ficar puto também. Porém, todavia, entretanto, é o que já foi dito aqui. Se ele não gosta que mexem, por que ele não se mete mais? Esse é um erro do Kurumada, ele deixa muito o pau quebrar. Eu acho que os pontos que mexeram, ele não se incomodou na época, porque talvez ele não achasse que seria problema terem mexido. Entendeu? Depois que lançou o filme e deu errado, ele teve que responder aos fãs. E eu não diria, eu não acho que os pontos que mexeram no filme fariam o filme sair de um fracasso para um sucesso, não. Eu acho que a questão do filme é 2 pontos. Primeiro, que lançaram o filme fora de hora, né? Lançaram antes de terminar Hades, em anime. Talvez seja o ponto principal. E o segundo ponto é que o tom do filme é muito diferente do tom do clássico inteiro. Tá? E naquela época, talvez as pessoas não entendessem essa diferença de tom. Então eu não acho que as coisas que mudaram do Kurumada... É claro, ele queria um final mais claro, que explicasse mais certinho. Tudo bem, isso tornaria o filme melhor. Eu acho que sim. Mas eu não acho que os pontos que o Kurumada falou deixariam o filme deixar de ser um fracasso para passar a ser um sucesso. Não acho. Tá? Então eu acho que foi só uma resposta dele para dar uma resposta para os fãs. Ele tinha que falar alguma coisa para os fãs da época, que era isso. Entendeu? Essa troca de ritmo é muito interessante porque é o seguinte, os fãs que já acompanham desde o clássico, tal, desde as antigas, eles já estão acostumados que Cavaleiros tem um pouco mais de conversa, tal, e aquela troca de poderes alternados. Aí vem o Prólogo do Céu. Gente, quando deixa a parte, eu acho o Prólogo do Céu e o Senhor dos Anéis citado aí 2 soníferos, entendeu? Que absurdo. Tem essa opinião quanto eu detesto quando eu tô assistindo os 2 e sou acordado, na verdade. Mas geração TikTok de dia. A verdade é essa. Então, tipo assim, já era um anime que alguma pessoa reclamava que o negócio faltava um pouco de tiro, porrada e bomba. Tornou um pouquinho mais cabeça, faltando um pouco menos, talvez tenha uma galera que estranhou, entendeu? Apesar de que eu gostaria sim de ter uma continuação, de ter uma história assim, eu não ter, tipo, dependesse de mim, Luciano, você não gostou muito tal, eu falei assim, não, mas eu gostaria sim de ver o final da história assim.
de Prólogo do Céu. Eu acho que a tendência aquele filme era muito de introdução. Na minha cabeça, tipo, o negócio vai começar a esquentar a partir do próximo. E eu não tive o próximo. Queria levantar um ponto que é rapidinho pro Guilherme poder falar até mais um pouco. É o seguinte. Essa é uma questão, né? Envolvendo o Prólogo do Céu e envolvendo ND, a gente já volta no tópico de tanto de Lost Canvas quanto de ND, né? Que ainda falta falar que o Gui e eu falamos. Mas essa questão... Tem uma galera que é muito forte em falar que um dos problemas do Kurumada enquanto autor e dele não ligar pra obra, por exemplo, seria a ausência de um final pra Saint Seiya até hoje. E que o Prólogo do Céu e o Caminho dos Filmes poderia ter dado esse final pra série e concluído essa jornada. Eu queria saber o que o Guilherme ele acha disso também, se concorda, se discorda, pra poder falar um pouco mais aqui. Então, eu acho que Prólogo do Céu devia ter final sim. Eu acho que não precisaria ser feito o Next Dimension para poder dar um final para a proposta que ele criou. Prólogo do Céu, como até o Luciano mencionou aqui antes, foi um filme muito de introdução. Foi introdução. Né? Você assiste o filme inteiro, é aquele filme arrastado, é lento, é melancólico e tudo mais, mas você sente que na continuação vai ter mais ação. Você sente isso o filme todo. Então, o fato de Prólogo do Céu ter sido cancelado era para ser uma trilogia, né? Era para ser uma trilogia. O fato de ter sido cancelado logo no primeiro é perturbador para mim. Eu acho chato, né? E logo depois veio o Next Dimension, que foi o mangá. Ele decidiu recriar a história em um mangá e dar continuidade. Aí continuou por 18 anos. Eu acho isso chato, né? Eu preferia ver o final em Prólogo do Céu e ao mesmo tempo ver Next Dimension surgir, né? Tipo assim, mesmo que Prólogo do Céu fosse descontinuado, descanonizado, na verdade, né? Ainda teria seu final, ainda agradaria o público que gostou. E aí vinha com Next Dimension mostrando, ó, esse aqui é a parte canônica, vamos continuar a partir daqui. Entendeu? Agradaria as duas formas, quem não gostou do filme, quem gostou do mangá, e quem gostou dos dois. Então, eu acho que uma coisa não precisaria impactar a outra. Se o Kurumada ficou tão irritado com o Prólogo do Céu como ele se deu, né, eu acho que ele realmente não precisaria cancelar a trilogia. Entendeu? Criava a Next Dimension, deixava a Toei continuar os filmes. E assim, vinha com o Next Dimension depois da trilogia acabar, vamos supor. Entendeu? Eu acho que uma coisa não precisaria impactar a outra. Essa é a minha opinião. Eu gostaria de ver um final de Prólogo do Céu, assim como eu gostaria de ver Next Dimension avançando, como avançou e foi concluído, né? Então essa é a minha opinião. A Toei já falou, isso partiu da Toei, não partiu do Kurumada, se eu não me engano, do próprio Kozo Morishita, né? Que no Prólogo do Céu, eles fizeram um sensei adulto demais. Já viram isso? Já. Então, Prólogo do Céu, gente, financeiramente não foi o que eles queriam. Entendeu? Não foi, velho. Não foi. Poderia ter salvo no Ocidente, mas no Ocidente a galera pirateou. Tá? Claro, o lançamento foi horrível, né? 2 anos depois. Mas assim, até o Cavaleiro do Zodíaco fez campanha pra galera no cinema e a galera zombou de quem fazia campanha pra ir no cinema, falando que tinha pirata de graça. Eu fui. Você viu isso? Hã? Eu fui ao cinema. Eu fui no cinema. Então, mas tinha uma galera zombando, o filme foi um fracasso aqui no Brasil no cinema. Então, acho que o motivo principal é o financeiro, né? E a Toei, naquela época, provavelmente chegou à conclusão de que, olha, temos um filme mais adulto, porque na nossa mente os fãs ficaram mais velhos, só que não teve o retorno. Então, vamos fazer o quê? Vamos voltar atrás, fazer coisas mais leves de novo, né? Depois do Prólogo do Céu. Então, eles terminaram o Hades e logo em seguida fizeram o Ômega. Então, assim, o Prólogo do Céu... Ih, rapaz. Foi o que fez dar o pra cá. Mais um corte. Nossa. E tem que começar a fazer o making-off, hein? Começar a fazer o making-off desse Cara, eu ia falar disso, velho. Fazer um corte de erros de gravação. Fazer um falha nossa. O que mais contribuiu para o Prólogo do Céu não continuar foi a questão econômica, não necessariamente o fato do Kurumada ter gostado ou não. Até porque ele deixou que o filme saísse. Ele não fez nada para impedir que o filme fosse do jeito que foi. Tá? Então, o ponto principal, na minha opinião, é a parte econômica. Não é a questão dele não ter aprovado as mudanças do filme. Perfeito. É um ótimo ponto. Perfeito.
The Lost Canvas agora. Quem se arrisca a pegar? Assunto polêmico, hein? Aí, ó, o Luciano levantou a mão. Vamos nessa. Deixa eu até abrir a pauta pra falar aqui o The Lost Canvas. Vou pegar uma coisinha aqui antes de falar de The Lost Canvas. Vai lá. Lá vai ele. O que eu faço? Espera ele voltar, vamos ver o que ele vai trazer. Vamos ver. A few moments later. Lá vem ele. O que tu pegou, Felipe? Já falaram? Vocês não estão falando ainda, não? Eu vou começar? Não, Espera você. O amigo saiu do nada. Vamos lá. Passar pro Luciano, né, meu amigo? Então, sobre The Lost Canvas, o que acontece? Toda essa história de inveja, todo esse disse-me-disse pelo cancelamento, apesar de várias fontes confiadas do CDZ já confirmarem por A mais B, por que foi cancelado, por que essa fake ainda persiste? Infelizmente, tem muitas pessoas que não têm maturidade suficiente, né, de entender que, infelizmente, algumas coisas que gostamos muito simplesmente não dão certo. Entendeu? Então, é mais fácil acreditar, para algumas pessoas é mais fácil acreditar numa mentira que suavenize a dor delas, mesmo que seja uma mentira, do que acreditar na verdade. Tipo, senão é impossível não ter dado certo. Eu gostei tanto. Não pode ter fracassado. Isso é errado. Eu gostei tanto. Gente, infelizmente, algumas coisas acontecem independente por forças alheias à nossa vontade. Então, para mim, toda essa história toda passa também pela falta de maturidade de algumas pessoas entenderem isso, que infelizmente as coisas acontecem nem tudo acontece quando a gente crê. Algumas coisas não dão certo. Simplesmente isso. Exatamente. Então, eu gostaria de ler para vocês, né, alguns pronunciamentos da Shiori Teshirogi, né, sobre quando ela começou a fazer The Lost Canvas, tá? Eu vou ler para vocês, que eu sei que muita gente que fala de The Lost Canvas na internet nunca pôs a mão nisso aqui. Nunca. Algumas pessoas que falam de The Lost Canvas na internet assistiu só o anime e às vezes pirateado. Né? Nunca pôs a mão aqui, ó, no mangá de The Lost Canvas, tá? Então eu vou ler para vocês o pronunciamento da Shiori Teshirogi, né? Seiya é a obra que eu mais gosto desde sempre. E é o trabalho pelo qual sinto um carinho todo especial. Quando fui convidado para desenhar The Lost Canvas, liguei para minha amiga aos prantos por causa da emoção de desenhar um mangá de Senseiya. E por saber que meu trabalho havia chamado a atenção do Kurumada Sensei. Né? Preciso falar mais alguma coisa? Tá. Acho que um caso tão especial como este nunca mais irá se repetir na minha vida. Kurumada Sensei, muito obrigada por me dar essa oportunidade. Eu espero que todos que tiverem este mangá nas mãos possam se divertir ao máximo com ele. Então assim, gente, a autora de The Lost Canvas é fã do Sensei clássico. A autora de The Lost Canvas é fã do Kurumada, né? Então vamos parar de besteira, achando que ele é brigado com ela, que ele ficou com inveja dela, dele não aceitar o sucesso dela. Vamos parar de besteira, porque foi ele que chamou ela para fazer o mangá. Entendeu? Que muita gente aqui que fala disso na internet nunca pôs a mão nesse mangá, que tem um final, 25 volumes, tem mais 16 gárneas, mais um volume extra, e vai sair mais um volume extra aí mais pra frente. Tem gente que nunca pôs a mão nessas coisas e fica falando na internet, né, sobre The Lost Canvas. Sendo que a Shiori Teshirogi tem uma ótima relação com o Kurumada, ajudou a fazer o final de Next Dimension, ajudou a arte finalizar o final de Next Dimension, né? Então, assim, não tem atrito entre os dois, gente, né? O cancelamento do anime de Lost Canvas é outra coisa que pode ser discutido sim, mas não passa pela questão de ter inveja da Shiori. Pelo amor de Deus. A gente deduz que vendeu mal, tá? Uhum. Vendeu mal e, obviamente, que aí a Kurumada Pro tomou a decisão de seguir outro caminho. Entendeu? Com a franquia. É isso. Sim. Entendeu? E diga-se de passagem, foi mencionado, né, que a Shiori ajudou com os capítulos finais de Next Dimension. Diga-se de passagem que as artes ficaram lindas. Ficaram lindas. As páginas que ela desenhou ficaram lindas demais. Foram no volume 15, as páginas dela. Isso. Ficaram lindas. Eu achei, o Odisseu que ela desenhou ficou muito perfeito. Acho que ela começou a desenhar nos trechos do tema contra o Wyvern lá, que eu esqueci o nome dele. Chagall. Né? Chagall, isso. Acho que ela começou a desenhar ali, alguns trechos. Foi no volume 15. O volume 15 começa na luta do Papillon. Mas tem o Chagall já também. Tem o Chagall no final do volume. Isso. Sim. Eu lembro dos trechos que ela aparece desenhando começarem ali.
nesse trecho ali. Ele anunciou que ela estava ajudando no capítulo que fala da pulseira de flores. Uhum. Né? Sim. É o capítulo que fala da pulseira de flores. Então tem tudo a ver também, né? Então ali, acho que foi no capítulo 104, que foi que o Death Toll manda o tema de volta. Pra Florença, isso. Eu tenho quase certeza que foi nesse capítulo que foi anunciado que a Shiori estava ajudando no final de ND. Né? Isso. E vale lembrar que a Timaki, que também desenha Saint Ashur, também ajudou no final do Next Dimension. Ela também desenhou algumas páginas também, e também ficaram lindíssimas as artes. Ela é top. Ela é top, a arte dela é top demais. O traço dela é top. Além do próprio Suda também, né, de Rise of Poseidon, que também ajudou nas páginas. O Suda também ajudou. Isso é uma coisa interessante, olha aí. Basicamente todos, né, os autores dos spin-offs colaboraram com o Next Dimension na reta final. Foi uma grande collab que o Kurumada fez com eles. Eu não sei se foi porque ele precisou de ajuda ou se ele sugeriu, vamos entrar em colaboração para firmar essa parceria que a gente tem, entendeu? Na obra canônica, de vez. Então, ou se ele realmente precisou de ajuda para desenhar porque estava mal, não sei. Eles foram essenciais para terminar. Só que a parte do Kurumada em si, que é o Nemu, que é o storyboard, que é esquematizar tudo, pelo que eu me lembro, estava pronto desde 22, não foi, Dami? Isso mesmo, já estava pronto. Aí no caso, esses autores, na minha visão, eles entraram mais para a arte finalizar várias coisas, né? Para ajudar os assistentes do Kurumada, né? A deixar tudo mais limpinho, né? Mas assim, a galera até se confundiu um pouco, porque quando foi anunciado que o Suda ajudou, o pessoal errou as páginas que ele fez, né? O pessoal ficou chutando, nossa, tá muito bonito, isso aqui foi o Suda. Aquela da Atena, por exemplo, é uma que a pessoa errou. Pois é, mas o Suda falou, olha, eu fiz mais essa parte da China e da Marin no futuro. É a parte que ele fez. Ele falou, né, a Shiori e a Shimaki não anunciaram quais foram as coisas exatas que eles fizeram, né? Mas o Suda anunciou. Então, e vocês não acham isso uma coisa até bem legal? Esse collab que o Kurumada fez com todos eles? Não é uma coisa simbólica, mostrando que, pô, eu tô junto com todos eles estão comigo, e Sensei vai ser isso aqui? Entendeu? Esse é o futuro de Sensei, todo mundo trabalhando junto. Não foi uma coisa simbólica? Sim, tá ligado? Cala a boca desse pessoal que fala da inveja também, né? Exatamente. Pô, inveja. Pô, o cara chamou a Shiori pra ajudar o Next Dimension, chamou a Timaki pra ajudar, chamou o Suda. Pô, isso é inveja? Isso é consolidando a parceria que todos eles têm entre eles, pô. Amizade, parceria, trabalho conjunto, tudo que seja de positivo. Então, eu enxerguei como isso aqui é o futuro de Sensei, todo mundo trabalhando junto. Entendeu? Todo mundo criando suas obras, é claro, e no final colaborando com a parte canônica. Entendeu? Eu achei isso muito top. Mas sabe por que as pessoas não... Oi? Sobrou nada pro Okada. Pobre Okada. Tadinho. Cara, coitado do Okada. Assim, não, sem zoeira. Eu acho que o Okada e a autora de Arkwing, eles como eles têm mangás frequentes, né? Eu acredito que eles não ajudaram por causa disso, porque eles têm mangás pra lançar assim todo mês, né? No caso da Shimaki, da Shiori e do Suda, não é assim, né? Eu queria acrescentar uma coisa nessa fala do Guilherme. Sabe por que eu acho que as pessoas não valorizam isso, meu amigo? Porque as pessoas não conseguem enxergar esses spin-offs como Sensei. Eu acho que esse é o verdadeiro problema. Porque a gente entra muito naquela seara de o Kurumada poderia ter aprofundado muito mais isso, poderia ter feito aquilo. Olha como ele é um autor ruim, como ele não liga pra história, por que ele não fez uma saga de Ares até hoje, não sei o que. O Kurumada é uma pessoa só, cara. E ele tem a ideia de história dele. Às vezes a ideia que ele quer contar não passa por uma saga de Ares. Às vezes a ideia que ele quer contar não passa por monstros mitológicos. E na nossa cabeça, a gente que tá vendo de fora, é lógico que 1000 ideias podem surgir. Porque a gente não sabe o que se passa na cabeça dele. Mas sabe onde vocês podem ver essas ideias? Nos spin-offs. É no episódio G que você vê, por exemplo, o Cavaleiro de Ouro lutando contra a Górgona. Contra o Rei Minos de Creta. Contra deuses, né? Contra deuses. Contra o Hector ou o Heitor de Troia. É lá que você vê essas coisas. Você quer ver uma participação feminina mais forte? Tem Saint Ashur, tem Maria, que traz até uma roupagem diferente. Você quer ver Spectros com uma participação maior? Tu tem Darkwing, cara. Mas as pessoas têm dificuldade em enxergar essas outras obras como Saint Seiya e menosprezam e rebaixam muitas vezes,
E aí que se frustram porque querem que o Kurumada faça uma coisa que ele nunca prometeu que ele ia fazer. E eles não menosprezam só essas outras, como o próprio original, em comparação com Lost Canvas. Tipo, a obra canônica pra mim é Lost Canvas, enquanto o clássico é ruim. Tipo, ele abaixou, as pessoas abaixam o clássico pra trazer o spin-off, pra colocar no maior que o original, sendo que o spin-off veio do original. Sim, também. Mas acho que o principal problema dessa questão toda não é nem só... Porque eu brinco, né? Todo mundo que brinca, fala de canvete, etc. Mas não é nem demonizar só a galera que é muito fã da Lost Canvas. Porque a gente sabe que do outro lado isso acontece também, cara. Fã do clássico que menospreza o resto, que menospreza da Lost Canvas. Acho que muitas coisas surgem por serem reações. É uma galera que quer se proteger também. Quer proteger a obra que gosta e acaba atacando de volta. Tem muito disso. É um comportamento animalesco, completamente. A época de ND versus TLC... Eu não vivi essa época de fórum de internet, mas pude ver por conta do dossiê que estou fazendo. Eu sei que, por exemplo, o Felipe acompanhou muito essa época da grande rivalidade. Eu não sei se o Guilherme acompanhou, nem o Luciano, não sei se vocês viviam em fórum, etc. Mas era um negócio, assim, muitas vezes, e que até hoje beira a ofensa, xingamento, essa coisa toda, e que extrapola, sabe? Como muitas coisas a respeito do Kurumada vêm de muito tempo atrás. É porque eu não quero ser processado, mas a gente poderia citar uma determinada pessoa que nos anos 90 fazia campanha ativa contra o Kurumada e inventou entrevista sobre ele. Falou que fez uma entrevista com ele e não fez. Mas eu não vou falar o nome aqui porque eu posso genuinamente ser processado. Mas essa é uma das pessoas que contribuiu para a má fama do Kurumada aqui no nosso país. Uma das. E tem ojeriza ele, inclusive. Desistiu de ruim na vida. Galerinha, faça live pix aí pra pagar a indenização do Demi. Pode contar a verdade. Sobre a questão do Kurumada dos outros autores, o que acontece? O Kurumada sempre... Ele fez o mais difícil. Ele subiu toda a base, ele construiu toda a estrada, toda a teoria, todos os conceitos base do universo de Saint Seiya, ele criou. Os outros autores, eles já trabalham a partir de uma coisa que já está pronta e consolidada. Claro, eles têm os méritos dele, não quer dizer que isso seja fácil. Senão todo mundo aqui era autor de alguma coisa, então não quer dizer que seja fácil. Mas, tipo assim, é menos difícil, vamos talvez usar essa palavra aí, você começar alguma coisa do zero. Então, muitos autores, quando eles foram escrever Saint Seiya, eles já tinham quase 20 anos, ou até mais de 20 anos de pesquisa de mercado, do que os fãs gostaram, do que os fãs não gostaram, que eles ansiavam para ter de diferente. Então, é uma comparação até injusta e ilógica fazer essa questão do spin-off e do original. Perfeito, fala perfeito. Aí tu foi preciso, foi muito preciso. Aí tu falou muito bem. Aplausos. Aplausos. O caso do The Lost Canvas, né? Na época que The Lost Canvas saiu, existia uma demanda muito grande, mercadológica, para ver Cavaleiro de Ouro. Uhum. Tá? Então, assim, parte das minhas críticas de The Lost Canvas é porque é pouco bronze e muito gold. Mas eu entendo que mercadologicamente, na época, era isso que queria ver. É isso que o povo queria ver nessa época, né? Então, assim, obviamente que eu vou falar de acordo com o que eu queria ver, de acordo com o meu gosto, né? Mas eu entendo que o mangá foi feito numa revista semanal e o editor estava de olho nas coisas que os leitores da revista estavam querendo ver. Então, se eles fizeram o arco do Albafica lá, né, e deu certo, opa, bota aí mais, faz o do Asmita agora, né? E foi indo, o mangá foi caminhando dessa forma, de acordo com o que o público foi aprovando, foi pedindo, dentro da revista, né? Só mais um ponto de Lost Canvas, vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Sim. Assim, eu vi o Gui falar e o Damin falar também sobre as pessoas não conseguirem ver outros spin-offs como Saint Seiya, e o Gui falou que o pessoal coloca Lost Canvas acima do clássico, e eu vou falar das duas coisas, tá? As pessoas, às vezes, gostam de Lost Canvas e cobram do clássico, e esses fãs de Lost Canvas não enxergam mais nada além do clássico e do Lost Canvas. Então, assim, essas pessoas não acompanham, por exemplo, o Santia Show, Darkwing, Rise of Poseidon, né? Essas outras coisas que lança, a galera não acompanha. Parece que ficou parado em The Lost Canvas lá atrás e saiu trocentas coisas além do canônico. Não tô falando do canônico, mas saiu trocentas coisas, a galera não olha. Mas eu acho que é simplesmente porque não tem anime. Essa galera mesmo, muitos desses que falam, nunca pegaram, nunca leram o mangá. Então, infelizmente, essa galera é mais apegada a anime, por isso que elas não vão olhar para esses outros mangás que saíram, né? Infelizmente.
Eu mesmo, eu canso, desde quando eu entrei no mundo CDZ como ADM, eu canso de ler comentários da galera falando: eu queria tanto que continuasse Lost Canvas ficou sem final, pelo amor de Deus, volta com Lost Canvas. E eu sempre respondo: tem final, está no mangá, o mangá foi concluído, a Shiori terminou o trabalho dela, os guides estão saindo, tá saindo volume extra, tá saindo volume comemorativo e tudo mais, é só acompanhar. Aí a pessoa: mas e o anime? Não posso fazer nada, mas a obra em si foi terminada, foi concluída, está no mangá. Então é o que o Felipe falou, as pessoas nem encostam no mangá, cara. Nem encostam, só querem saber do anime. O anime acabou em 2 temporadas e pra essa galera ficou por isso mesmo, não tem final. Cara, isso é uma coisa até triste de analisar, assim. Porque a pessoa não pega o material original, não pega o mangá clássico do CDZ clássico, não pega o mangá de Lost Canvas, não pega o mangá de Sentia Show, não pega o mangá de Dark Tooth, não pega nada. Aí acha que CDZ morreu. Acha que CDZ tá morto, não tem nada. Mas tá saindo coisa o tempo todo. Você falou importante. Tem gente que não gosta de mangá. Não, tudo bem, eu não gosto de mangá, eu não gosto de ler. Tudo bem, é um direito seu. Mas, meu amigo, para de culpar o universo por uma limitação sua. Então, aceita perder, é uma limitação sua. Você tem total direito de não gostar de ler, não gostar de mangá. Mas para de culpar o universo por não se adaptar a você, porque isso nunca vai acontecer. Rapaz, o Moreno tá ignorante, né, cara? Que é isso, Moreno? Perfeito. Aqui, ó. 2 thumbs ups aqui, ó. Perfeito. O contrato do Luciano já foi assinado, não tô, não. Tem que estar no próximo. Estou concordando muito com o amigo. Parece ser favorável. Muito e bem. Tem até a situação que o pessoal no começo dos anos 2000, que foi quando chegou Cavaleiros, né? Você pode só dizer quanto foi que chegou pra cá no Brasil? No Brasil pra espalhar essa informação. O quê? Qual Cavaleiros? O clássico? O clássico, isso. 94. 94, né? Então, tipo, eu entendo que muita gente naquela época não tinha comprar o mangá, né? Eu não sei dizer quando chegou aqui, mas tipo, hoje você pode encontrar botando no Google o mangá Sensei Online, que vai ler, tipo, do começo ao fim, sem nenhuma interrupção. Então, às vezes é só porque não quer mesmo. Tipo, quer ficar vendo um anime ou simplesmente porque tem preguiça de ver o mangá. Sim. Só a título de informação, o mangá ele chega aqui no Brasil em 2002, se eu não tô enganado. 2001, 2002, pela Conrad. Aí começa a ser publicado 2001, aqui. Em 2001, eu tava na 3ª série na escola, eu li o mangá. Tava no volume do Mist. Olha aí. Tá? 2001. Agora, não sei se... Eu não lembro se era no começo de 2001 ou no final. Dependendo, no começo, eu não tinha nem nascido, hein? Oi? Dependendo, eu não tinha nem nascido, hein? Ó... Vamos falar de idade, não, gente. Falar de idade de negócio. Eu vim memorar porque foi ali, lendo a luta do Ikki contra o Seiya e a parte do Mist, que eu virei fã. Foi ali. Então, bem marcante pra mim. Maneiro. Eu tenho por mim não, é fato. Eu acompanhei CDZ na Band, foi quando eu conheci CDZ, foi a transmissão da Band. E nessa época eu ia na banca de jornal aqui perto de casa e comprava sempre com meu pai os mangás de CDZ. Eu vi o episódio na Band passando, no dia seguinte eu ia na banca de jornal de manhã e comprava o mangá clássico, da editora Conrad ainda. Isso. Editora Conrad. Então eu acompanhei o mangá e o anime ao mesmo tempo, basicamente. Isso. Anos 2000 isso aí, 2006, 2007, por aí. Pra finalizar esse ponto da nossa discussão, pra gente poder falar de notícias, etc., Kurumada e os 18 anos de ND, que acho que é a última grande polêmica que talvez a gente possa debater sobre, né? Porque talvez, além de todas essas coisas que a gente comentou, talvez os 18 anos de ND seja o que mais magoe as pessoas. E eu percebi muito isso no final, sabe? Lá no canal, por exemplo, eu fiz todo o final de ND, né? Peguei a última leva, a gente foi indo semana. E o final ser muito parecido com o Prolo do Céu e etc. foi uma coisa que eu senti que magoou muita gente. Justamente por essa questão da continuidade, de que a obra já poderia ter um final, mas o Kurumada atrasou isso por 18 anos. Como é que a gente pode tratar esse assunto, sabe? Eu particularmente, não deixo de entender as pessoas que se incomodam com os 18 anos. Eu também acho que foi muito tempo. Tá? 18 anos pra você concluir uma obra de 118 capítulos. Eu acho que foi muito tempo. Mas eu entendo as circunstâncias. Mas como é que a gente explica as circunstâncias para as pessoas? Elas querem saber que o Kurumada não tem mais direito às articulações dos dedos, que está destruído a mão dele? Querem saber que ele está publicando outras obras? É um debate difícil. Esse ponto dos dedos do Kurumada, né, da condição que ele tem física atualmente,
é um ponto que todo mundo levanta sempre, né? Eu faço os posts lá no Mundo CDZ, o pessoal sempre comenta, pô, mas se o Kurumada tá ferrado das mãos, por que não contrata alguém para desenhar? Pô, se ele tá ferrado das mãos, por que ele não fica só no roteiro e deixa o desenho inteiro para outra pessoa? Isso é um ponto chato até de ficar respondendo e tal, mas eu acho que os 18 anos de publicação do mangá não foram por conta da questão física dele, a questão mental, a questão assim, vontade, entendeu? Passou 18 anos fazendo mangá, ele mesmo já declarou que ele cria quando ele sente vontade, quando ele tá inspirado em criar, correto? Então, se demorou 18 anos, pô, a gente tem que respeitar o momento do cara, não era o momento dele criar. Entendeu? Ele começou a criar quando sentiu inspiração. Aí fica, o que motivou ele a voltar com o Next Dimension e finalizar de fato? Também é uma pergunta interessante também. Posso fazer um timeline aqui pra galera? Claro. Olha, ele começou a ND em 2006, tá? Até então, ND seria só a Guerra Santa do passado. Em algum momento, ele mudou de ideia e resolveu fazer de ND a continuação do clássico, tá? Não se sabe... Assim, ele escolheu o nome ND desde o começo, né? Mas eu particularmente acho que ele mudou em algum momento aí do primeiro volume. Ele falou, inclusive, em algum desses capítulos aí, que ND guardava um grande segredo, que era o fato de ser a continuação do clássico, né? Mas, 2006 a 2009, ele publicava quinzenalmente Rin Kakeru 2, né? E ele terminou essa publicação em 2009, ele fazia quinzenalmente, né? Então, não era uma produção igual nos anos 90, mas era quinzenal é mais do que qualquer autor de spin-off faz hoje em dia, né? Em 2006 a 2009, Rin Kakeru 2, e o ND saía de vez em quando, um capítulo de 8 páginas, né? Terminou Rin Kakeru 2, Sensei Next Dimension passou a lançar por temporadas, né? Então o volume 2 até o volume 9 foram lançados de 2010 até 2014, né? Então nesse período ele lançou os NDs do 2 até o 9, né? Que foi o capítulo do o volume do Deftou Bolinha. Então ali em 4 anos e meio, ele lançou 9 volumes. Não, 8 volumes, né? Já tinha lançado o volume 1. 8 volumes, ok. Aí, gente, que vem a questão. Ele resolveu intercalar ND com outras obras. Em 2014. E aí que vem a polêmica, porque as pessoas não sabem que ele fez isso. Ou fingem não saber, tá? E isso mesmo assim é revoltante, mas eu acho que é só trabalhar com a verdade, né? Ele voltou nessa época com Otokozaka, né? Então em 2014 ele voltou com Otokozaka, fez o volume 4 de Otokozaka, volume 5 de Otokozaka, fez o Ai no Jidai, que é a autobiografia. Depois de fazer essas 3 coisas, ele voltou com Sensei ND. E aí, a cada ano ele trabalhava um Otokozaka, um ND, um Otokozaka, um ND, né? Até 2018, mais ou menos. 2018 teve um hiato de 3 anos, de 18 até 21. Um hiato terrível, né? Mas para que ele fez esse hiato? Claro, em 2020 ele lançou 2 Otokozaka seguidos, mas além disso ele lançou os Gaiden de Senseiya nesse período. Ele lançou o episódio 0, lançou o Origins e ele lançou o Destiny. E ele lançou um Gaiden também de Fuma no Kojiro, junto com o epílogo que saiu nesse volume aqui final, né? Então, desde 2014 ele fica misturando, variando. Tô com ideia para Otokozaka, vou fazer Otokozaka. Tô com ideia para Senseiya, vou fazer Senseiya, né? E isso pra gente é dolorido. Pra mim seria bem melhor que ele fizesse ND até o final, parasse 5 anos para fazer Otokozaka. Entendeu? Pra gente é melhor, mas o cara, ele prefere, fala, não, tô com ideia para, igual o Gui falou agora há pouco, tô com ideia para fazer ND, vou fazer ND. Tô com ideia para fazer Otokozaka, vou fazer Otokozaka, né? Momento de inspiração, né? E agora ele terminou também outro mangá, que é o Gaiden do Kojiro, que terminou agora em agosto. Isso. Né? Terminou agora em agosto. Então, desde 2006 que ele começou a ND, ele lançou vários volumes de Rin Kakeru 2 que eu não sei contabilizar, porque eu não sei qual volume que ele estava em 2006. O mangá começou em 2000.
Não sei contabilizar isso. Não me lembro tá? também. Não sei. Mas vamos pegar desde 2010, porque aí é mais fácil, tá? Desde 2010 até hoje, ele lançou 15 volumes de Saint Seiya, né? Lançou 8 volumes de Otokozaka, lançou um volume da autobiografia, um volume de Fumo no Kojiro, que vai sair agora, e os especiais. É isso que ele fez. Ele fez mais Saint Seiya, mas eu gostaria que ele tivesse feito um de cada vez, e não intercalado, porque a gente sentiria menos. Tá? Mas... né? Eu colocaria na conta a Final Edition também. Ah, sim! Sim. Fez ao mesmo tempo também. Sim, a Final Edition que começa em 21, inclusive, né? Foi. A gente começa em 21. Então, é mais uma coisa de como ele liga para Cavaleiros do Zodíaco, né? E Final Edition também não é um trabalho simples. Ele acompanhou o trabalho todo de novo, tudo do zero. Ele acompanhou o trabalho do primeiro volume até o último. E falou, vou mudar tais coisas, vou adicionar tais coisas. E tomou um tempo dele também considerável. Não é uma coisa simples de se fazer. Bater o olho, mudar esse traço aqui e vou relançar. Não, ele está relançando, mudando coisas que ele quer mudar. Então é um tempo que ele tirou para fazer só isso. Junto com outras coisas, como o Felipe mencionou. Tirou um tempo para o Otokozaka, tirou um tempo para Sensei, tirou um tempo para poder Ringen Kakero. E foi para todas as outras obras. Em partes, eu concordo com o Felipe sobre essa questão de faz um, termina, depois vai para outro. Só que ao mesmo tempo também abre um espaço de tempo muito maior para poder lançar as coisas. Né? Vai focar em um inteiramente, vamos falar, por 5 anos. Nesses 5 anos, outra obra está parada. Aí os outros fãs ficam irritados. E por aí vai. Isso, cara, eu acho que os dois pontos tem prós e contras. Mas veja, se ele tivesse feito o ND direto, ele pararia de fazer, sairia o anime, a gente assistiria o anime e depois ele voltaria para a saga do Olimpo. Vocês não acham que era um cenário melhor? Ele terminaria o ND ali por 2018, se ele não tivesse intercalado, 2019, já poderia sair o anime de ND ali em temporadas, né? Ele faria o Tokozaka depois, enquanto a gente assistiria o anime de ND. Só que enquanto ele estava fazendo o ND, o que ele fazia lá, ia ficar no ouvido dele os fãs das outras obras. É porque se a gente pensar certinho, a visão do ocidental meio assim. Ele tem várias obras, quer saber das outras obras? O negócio meu é Saint Seiya, quer saber que ele acaba Saint Seiya. Só que lá, a realidade dele é fã de várias obras na cabeça dele. Então, realmente, uma coisa que, tipo, que o pessoal que vai estar assistindo aqui precisa entender, tipo assim, mas ele não focou em Saint Seiya, ele parou no Saint Seiya, porque o cara tem várias coisas, pô. Aqui, não tem fandom significativo depende das outras obras. Lá tem. E ele tem que atender esse ponto todinho, pô. Ele se preocupa muito em contar o que ele quer. Eu não sei se vocês acham que ele se importa tanto com a demanda geral. Eu acho que ele... ele liga muito mais para aquilo que ele pensa, assim. Ele acha que ele não capta direito o externo. Gente, Fumo no Kojiro é uma obra que terminou antes da hora, porque o pai dele morreu. O pai dele morreu e ele correu para acabar o mangá, porque ele não estava dando conta de fazer. Antes de Sensei existir, tá? Sim. E assim, ele voltou com o Fumo no Kojiro em 2 momentos. Fez Gaidens para sair nessa edição especial e fez mais um Gaiden do Musashi, que é um antagonista do Kojiro, né? Por que ele fez isso? Porque talvez na mente dele faltou coisa que ele queria contar com Kojiro e não contou. Entendeu? Perfeito. Por isso. Né? Mesma coisa que o Sensei Final Edition. Sim. Se fosse para seguir só o mercado, ele faria lá a saga de Zeus lá, botava os deuses lá, botava os caras para brigar e pronto. O prólogo inicial teria terminado, por exemplo. Se fosse para seguir só o mercado, ele poderia ter continuado a história em forma de mangá, inclusive. Ele daria a munição que o povo quer e ficaria por isso mesmo. Se importasse só com dinheiro, só com o mercado. Sim. E não demoraria 18 anos para acabar o ND. Sim, perfeitamente. Perfeitamente. Então você vê que o cara é mais um ponto que reforça. Ele não tá deixando o Sensei de lado, ele não tá ignorando a obra, não tá dizendo o Kurumada é o maior vilão de Sensei. Não, ele tá trabalhando nas obras, trabalhando com dedicação, né, fiel à visão que ele tem com todas as obras, que é como o Felipe falou. Ele não tá priorizando a demanda dos fãs, tá priorizando o que ele quer mostrar. E a visão dele para a obra é mais importante do que a visão dos fãs.
Que os fãs querem tal coisa, os fãs querem... o fã quer uma batalha contra Zeus, o fã quer que Apolo seja derrotado, o fã quer muita coisa. Mas o Kurumada quer uma coisa. O Kurumada quer finalizar a obra do jeito dele, sem interferência de ninguém. E é o que ele tá fazendo. Ele demorou 18 anos para acabar Next Dimension, mas acabou nos termos dele, acabou na história dele, na criação dele. A saga que vier seguinte também vai ser nos termos dele. Então é a gente respeitar o processo, né, entender que ele também tem limitações, tem a questão da mão para desenhar, tem as limitações, tem a parte de inspiração, ele cria quando está inspirado. E cara, vamos ser sinceros, a gente como fãs, a gente fica ansioso por uma nova produção, por uma nova obra, meu Deus, eu quero uma novidade, por favor, faz o Kurumada trabalhar. Mas a gente tem que respeitar, a gente tem que ter empatia, cara, não adianta, a gente tem que entender o processo e respeitar, pô. Senão a gente não ganha também nada. Com essa fala do nosso amigo Guilherme, vamos para as notícias? Acho que encerramos muito bem. Então, perfeito. Pessoal, como as novidades relevantes de Cavaleiros do Zodíaco nas últimas semanas, né, desde que a gente gravou, a gente tem algumas coisas interessantes aqui para o nosso país. Por exemplo, o volume 15 e o volume 16 de Next Dimension, que finalizam a história finalmente, estão em pré-venda pela JBC nesse momento lá na Amazon. E além deles, também pela JBC, nós temos a Final Edition volume 5, que conclui ali mais ou menos esse primeiro grande pedaço da história, contando Guerra Galáctica, Cavaleiros Negros, Cavaleiros de Prata, e acho que a gente para no iniciozinho da subida da saga das 12 casas. Então essa parte já vai estar toda concluída para vocês, tá lá para vocês no site da Amazon e acho que pelo site da própria JBC também. Além disso, acho que temos duas coisas que são muito mais relevantes. A primeira delas foi que no momento da gravação desse vídeo saíram as páginas reveladas de Time Odyssey, tá bom? Tivemos ao todo acho que 8 páginas reveladas do 4º volume de Time Odyssey, que vai ser focado no Shiryu de Dragão, e aqui a gente tem um resuminho dele, perfeito? É o resumo para dar os créditos certinhos do amigo Alan, do site Taizen Sensei, da página Taizen Sensei também, e eu vou ler aqui pro resumo para vocês. Vou pedir pro Gui também colocar um pouco das imagens aí só para mostrar rapidinho. E aí vocês vão ficar sabendo o que vai acontecer. Lembrando que o volume vai ser lançado na França em novembro, tá bom? Então nós temos o seguinte resumo. A história começa no santuário em 1990, com Seika ao lado de Seiya, inerte em uma cadeira de rodas. Ela promete que ficará ao lado do irmão de agora em diante. De relance, vemos a lápide do túmulo de Cassius. Shiryu observa de longe e diz não sentir ainda o cosmo de Seiya, quando é surpreendida por China e Jabu. Ela diz que Athena contou sobre a batalha nos Elísios e sobre o sacrifício de Seiya na luta contra Hades. Eles lamentam não poder fazer nada para livrar Seiya da maldição de Hades, que manifesta-se como a espada invisível de Hades se aproximando aos poucos do coração de Seiya. Shiryu decide sair do santuário para buscar alguma solução. China tenta detê-lo com seu garras de trovão. Shiryu quer revidar quando Jabu explica que sem os Cavaleiros de Ouro, China é a de maior nível no santuário e é quem transmite as ordens de Athena, que deseja que eles permaneçam protegendo o lugar. Shiryu está decidido a ir e Jabu percebe que ele quebrou a máscara de China. Shiryu diz que vai retornar aos Elísios para destruir a espada de Hades e tentar salvar Seiya. Jabu tenta detê-lo, mas China diz para que o deixe ir. No fundo, ela também deseja que Shiryu consiga salvar Seiya. Enquanto isso, Athena sofre ao lado da armadura de Pégaso. No Palácio do Tempo, o relógio de Cronos está quase completo. Depois de ele ter manipulado o destino para deter o grande eclipse, recuperado o fogo divino de Prometeu e convencido Hefesto a fazer as engrenagens cura e cálculo das escamas dos marinos após a batalha contra Poseidon. Agora, o tridente de Poseidon que ele tomou é o ponteiro dos segundos. Só falta o báculo de Athena para marcar as horas e a espada de Hades para marcar os minutos. Tudo isso para levar sua vingança ao Olimpo. Para buscar a espada de Hades nos Elísios, foi escolhido Eletige Gandaberunda, a 8ª hora, capaz de usar mantras que aprendeu com Deus Vishnu para despertar o Arayashiki nele mesmo e em seus leptas para chegarem vivos ao submundo. E aí, esse é o resumo inicial da história de Time Odyssey, volume 4. Opiniões? Eu tenho
Eu tenho uns comentários, mas vou deixar o Felipe tomar a frente, porque a reação dele, como você falou, da China liderando o santuário foi impagável. Por favor, Felipe. Gente, o Jeromel, ele é muito fã do anime, né? E a gente percebe que quem às vezes não conhece muito o mangá, coloca muito a China acima da Marin. Não sei se vocês percebem isso, né? Sim. E eu acho uma pataquada isso aí, de você colocar... tirou a Marin, assim, pra nada, sendo que a Marin sobrepuja a China no ND. Né? Pataquada do Jeromel, isso aí me incomodou, isso aí, viu? Tem muito mais coisa que me incomodou, meu amigo, mas eu vou deixar o Guilherme falar primeiro. Eu acho que ele coloca a China, como preferirem chamar, como líder do santuário por conta da atitude dela, da postura dela que é mais agressiva, que é mais decisiva. Porque a Marin, ela é uma pessoa que tem atitude sim, mas ela é uma pessoa mais, vamos dizer assim, mais parada, não sei dizer assim, saca? Mas a China, ela é mais agressiva. Se tiver um invasor no santuário, ela vai atacar sem pensar duas vezes. Ela vai defender, vai cumprir as ordens de Atena, assim, de cara limpa. Eu acho que isso motivou a atitude do Jerome de botar a China como líder do santuário. Eu acho, é um meu chute. Fala aí, pode falar. Não, parando pra pensar no que você estava falando, tava lembrando aqui. Na teoria, a gente vê a China em posição de liderança também, né? A Marin também. No Arco dos Cavaleiros de Prata é dito que tanto a Marin quanto a China lideram ali os Cavaleiros de Prata. Mas a gente vê a China lá no Arco de Hades, por exemplo, ela tá liderando a situação ali, envolvendo os Cavaleiros de Ouro ressuscitando, queimar ali o cemitério, que é uma coisa que a gente vê no anime. Ela atua nessa posição de liderança. Não é uma coisa incomum na franquia. Não é. Mas acho que a Marin também deveria estar ali. Mas o mangá clássico não coloca, a China é a maior abaixo dos Cavaleiros de Ouro. Sim. Causa um estranhamento. Tem falar que os Cavaleiros de Bronze, eles já têm mais moral do que a China, né, gente? Mas tem a questão de patente, né? Foi a questão da patente aí. Bem. A questão da patente, ela é importante. Ela ainda é importante. O que se resolve quando eles virarem Cavaleiros de Ouro. Opa! Que se resolve quando ele virar Cavaleiro de Ouro. Mas tem uma situação que me incomoda muito mais. Submundo de pé e Elísios de pé com eu ia comentar isso também. Falando que tudo ia ser destruído. Eu ia comentar isso também. Numa das páginas vazadas mostra o trecho, né? Os 3 pontos: o báculo de Atena, a espada de Hades e o tridente de Poseidon, cada um nos seus, onde eles estão, né? E a parte onde mostra a espada de Hades mostra os templos do Elísios, assim, derrubados, quebrados, né? O céu todo escuro e tudo quebrado. Mas eu acho que tem uma brecha interpretativa para você fazer isso. Até porque o Okada, quando ele mostrou o submundo, ele mostrou tudo destruído, né? Um espaço vazio, sem nada, né? Como se o reino de Hades fosse todo destruído, ficou só um espaço, né? Mas eu acredito que a retratação do Okada, acho que foi mais precisa, porque até o chão é tudo, só tem um espaço, né? Não tem mais nada. Eu acho que foi melhor. Vamos ver o que o Jeromel vai fazer. Mas assim, isso não me incomodou tanto. Tá? Quando eu vi a saga de Hades pela primeira vez e eu vi o Hades dizendo que o submundo e os Elísios iam deixar de existir, ele falou que ia deixar de existir, né? Não falou que ia ficar em ruim, falou que ia deixar de existir. Eu imaginei que ia virar um vazio. Tipo então, assim, não existe, virar um branco, espaço em branco, vazio, né? Mas também tem essa interpretação de que pode virar, vamos supor, uma terra de devastação nuclear, com tudo destruído, entendeu? Assim, plano, basicamente, né? Tudo soterrado. E é o que esse trecho da página do Jerome mostra, a espada de Hades no meio de vários escombros, né? Mas eu imaginava que ia ficar um vazio, um espaço em branco, deixou de existir, acabou, não existe, sumiu do plano. Tudo bem. Tem uma interpretação, né? E a seca, gente? Não, calma aí, antes de falar da seca, rapidinho. Atena sabe, vamos lá, Atena sabe que o Sei está sofrendo com a desgraça da espada de Hades. Atena é uma deusa. Ela não pensou a Saori é burra. Ela em nenhum momento pensou: nossa, que interessante, né? A espada está lá, está fazendo o amor de minha vida sofrer. Deixa eu destruir esta merda antes de eu voltar no tempo. Mas, gente, destruir a espada de Hades. A espada de Hades está destruída junto com Hades, né, no Elísios, né? Destruir a espada no presente, sendo que ele já tomou o golpe, e a espada tem uma espada espectral lá no peito dele, não faria resolver o problema. Não sei.
Não sei. Se você mata alguém que te... Sei lá. Vamos supor que seja de fato uma maldição, a espada esteja transmitindo aquilo de alguma forma. Aquela espada é uma fonte de poder ainda. Abre diversas interpretações. Pode ser que funcione dessa forma que você falou. Tudo bem. Mas não haveria nenhuma tentativa? Ela não tentaria nem buscar aquela espada? Porque no clássico em si, a espada está destruída. Ela foi destruída junto com o Hades, né? Pois é. O que não faz sentido nenhum. Bom, eu não vou falar nada sobre Jiraiya, não. Tem muito respeito por ele pela história dele, mas porra, pelo amor de Deus. E outra coisa, por que o Shiryu se lembrou da espada e a Atena não? Por que o Shiryu desse jeito feliz e a Atena não? Alguém teve ideia primeiro ali, gente. Salva a Time Odyssey não, Felipe. Faz comigo não. Mas agora, o ponto da Seika. Finalmente alguém lembrou que a Seika existe, cara. Isso é um ponto que eu critico o Kurumada. Por que o Kurumada não mostrou a Seika no Next Dimension? Em momento algum mostrou a Seika. Era pra ela estar ali junto com Seiya, cara. Cara, isso é uma coisa que eu vou me tornar um hater do Kurumada agora pra falar. Eu não perdoo o Kurumada nesse ponto. Cadê a Seika, mano? O que você fez com a Seika? Só se na próxima... Tem que dar uma expressão boa, só se na próxima saga que ele for criar, revelar que a Seika saiu em missão com alguma coisa, a Atena pediu pra Seika fazer alguma coisa, e por aí vai e não revelou. Não sei, mas cadê a Seika? Cadê a Seika? Eu acho que o plot da Seika tá ligado com o plot do Olimpo. Eu tenho essa impressão então, também. Pode ser. O que você tem uma explicação. Certo sobre? Como assim? Certo sobre? Agora opina aí, vai. Você mesmo lançou a bola, agora bate, vai. O que você acha que pode aplicar pra Tem teoria, né? Eu tô interpretando o seguinte: Kurumada não vai esquecer da Seika, até porque ele falou disso numa entrevista do Prólogo do Céu. Se ele não colocou a Seika no ND, é porque ela não cabia dentro do plot do ND, ele vai usar ela em outro momento, tá? Agora, o que eu posso teorizar? Como que ele vai fazer isso, né? Sobre a Seika, né? Eu acredito que a perda de memória da Seika tem relação com alguma coisa no Olimpo, até porque a gente vê em Sensei que quem tira a memória são os deuses. A gente já viu a Care tirar a memória. Você é bom, hein, garoto? Você é bom, hein? Né? E a gente acabou de ver o Apolo tirando a memória dos cavaleiros. Dos cavaleiros. Né? E da própria Atena também. Da própria Atena. Né? Então, assim, perda de memória tem relação com os deuses. Né? Vamos ver que vai. Eu acho que a Seika tá ligada na história do Olimpo. Mas vamos esperar para ver. Eu sinto, assim. Agora, por que o Jabu e Cia não estão no santuário? Também tem que explicar, né? Sim. Eu acho que o Kurumada, talvez nos primeiros capítulos, ele deu um jeitinho de amarrar essa história toda. Agora a teoria maluca aqui, ó, que eu vou falar. Eu falei pro Dami no telefone. Vou falar para vocês aqui agora, ó. Teoria maluca, que não vai acontecer, tá? Mas se por um acaso acontecer, lembrem-se desse vídeo aqui, né? A Seika não existe, ela é uma ilusão criada pela Marin. Calma aí, final do clássico. Calma e é por isso que o Kurumada aumentou os poderes de ilusão da Marin na Final Edition. Ô Gui, sobe o crédito. Acabou o vídeo. Acabou o vídeo, acabou. Sobe a música do Linkin Park. Vamos aumentar a dose desse medicamento aí, Felipe. A Marin criou a ilusão da Seika falsa pro Seiya ficar motivado no final dos Elísios. A Marin é a pessoa marca da história, velho. Nossa senhora. Vai ganhar sozinho, vai ficar rico, hein? Milionário com essa daí. A Marin a gente vai descobrir que a Marin quer, velho. Peraí. A gente começou o vídeo falando que o verdadeiro vilão de Sensei era o Kurumada ou não, a gente descobriu agora que é a Marin? Exatamente. Isso aqui é uma revelação. Exatamente. Pessoal, senta o dedo no like, se esse vídeo não chegar a 1 milhão de likes, a gente acaba o canal, entendeu? Kurumada confirmou no Zap. Eu vou cortar muito isso, cara. Eu vou parar na hora que ele falar isso. Mas vamos nessa. Seguindo em frente, já falando aqui de Time Odyssey, acho que a última grande novidade que a gente teve recentemente, que talvez possa ser relevante, é Cavaleiros de volta ao calendário da Toei. Algo que não acontecia, se não estou enganado, desde 2019 e 2020. Né? Cavaleiros voltou a aparecer no calendário da Toei, inclusive marcando o mês de fevereiro, né? Curiosamente falando. Isso pode significar alguma coisa? Não sabemos ao certo, gente, mas é no mínimo interessante.
Minha vez de fazer o tiro no pé, o tiro na mão do Felipe. Vocês acham que próximo ano vocês preferem é uma hipótese, tá? Eu só trabalho com hipóteses. Muito bem. O próximo ano tem o 3D, versão Poseidon, da continuação de 2014. Ou um Códice Poseidon. Não, peraí. Você me deu a opção de Lenda do Santuário 2 e Poseidon em Códice, é isso? Ou Códice. A série 3D, no caso. Não, mas aí não é tiro do pé, tiro na mão. É hospício ou realidade, pô. Não. Vai acontecer. Não sei, é uma hipótese. É uma hipótese. Não, peraí. É realmente isso? É Lenda do Santuário ou Códice? Seria agora a lenda de Poseidon, né? É, sim. Eu vou no que tem chance de ser real, que é Códice 4. É, o Códice. O outro não tem chance de ser real. Até tem, né? Porque continuar, mas não sei se tem não, gente. Acho que isso é muito impossível. Não tem não. Aquele filme foi muita comemoração do aniversário do Kurumada. Foi de 40 anos, eu acho, né? Continuação. É isso. Não, eles cogitaram, tanto que botaram alguns indícios perto do final do filme. Cara, teve gente que me refutou no mundo CDZ. mas aquela borboleta que apareceu no corpo da Afrodite não era a borboleta do inferno? Era. Que inclusive aparece no final no corpo do Saga também. E o pessoal me refutou no mundo CDZ. Aquela borboleta não é do inferno, aquela borboleta significa outra coisa, significa uma coisa mística, uma simbológica da mitologia grega e tal. Não quer dizer que seja a borboleta de Hades, um prelúdio da próxima saga. Tem simbologia com a mitologia japonesa mesmo, exatamente. Só que é uma borboleta em Senseiya, gente. Uhum. Isso sobrepõe à simbologia geral de borboleta, na minha opinião. Sim. Quando a gente tem as borboletas do Papillon, a borboleta do inferno aparecendo lá. Exato. Então fica aquela dúvida, será que o Lenda do Santuário já pularia pra Hades e não pegaria Poseidon? Eu acho que pegaria sim. Não sei, eu não ficaria muito aberto, não? Tipo, vocês acham que Poseidon não acrescentaria muita coisa, não, se fosse pra Hades? Não, mas você poderia usar Poseidon pra fazer coisas originais ali junto e aprofundar mais os personagens, os bronze, os gold, entendeu? E o Hades seria o final da trilogia. Sim. Pode ser. Mas, é o que faria mais sentido, né? Sobre o calendário, gente, o Sensei aparece no calendário, apareceu várias vezes no calendário, mas a gente sempre teve produção de Sensei, né? Uhum. A gente quase não fica sem. Agora é a primeira vez que a franquia tá meio que parada e a gente continua tendo ele no calendário. Mas ao mesmo tempo tem um monte de obra aí que tá parada e tá lá no calendário também. Sim. No calendário da Toei. Então, assim, e esse calendário não é calendário de lançamento, viu, gente? É calendário de parede, de arte, tá? Isso. Colocar os dias lá, 1 de fevereiro, 2, calendário de parede. Não sei se isso significa alguma coisa. Alguém aqui tem alguma esperança em relação a isso? Que isso signifique alguma coisa? Apesar do Guilherme ter acabado com a minha esperança no grupo em off, mas sim, eu ainda tenho essa esperança que signifique alguma coisa. Esperança é a última que morre. Eu tenho essa esperança também, cara. Eu tenho. Não necessariamente uma esperança pra ND. Mas, cara, eu tô parecendo aquele. Sabe aquele meme do cara que tá conectando várias coisas num quadro e tá maluco? Eu só não tenho cabelo. Mas eu tô por ali. Porque, cara, pra mim é muita coincidência, mano. Pô, mês que vem tem Rise of Poseidon. Né? A gente tivemos a imagem revelada lá, o esboço revelado de uma Kamu de Poseidon. Logo em novembro, tu tem Tamashii Nation com o Poseidon original color do anime, sendo o boneco principal. Soul of Gold, por exemplo, foi anunciado no Matamashi. Dezembro é o aniversário da obra. Agora, em outubro também é o lançamento do calendário. Foi anunciado agora. Outubro, lançamento. Tem Rise. Novembro, Poseidon de novo. Dezembro, aniversário da obra. E Dami, vou colocar mais uma lenha na fogueira aí. Vamos nessa. Re-Rise, teoricamente, termina em fevereiro, porque o capítulo 19 é o último capítulo numerado. O outro capítulo, depois do 19, é o capítulo X, de acordo com o que o Suda postou, né? Depois do capítulo 19 vem o capítulo X, né? Então assim estamos no final da obra também. Então, vamos, né, dar uma de doido conectando. Não, cara, Re-Rise Volume 3 entrou no top 30
top 30, top 20 de volume de melhores volumes vendidos na semana, quando foi lançado. Gente, olha, pode ser nada, isso aqui, essa fala minha pode envelhecer muito mal? Pode. Mas assim, eu quero muito acreditar que seja uma coisa. Fale, Guilherme, por favor. Eu tenho por mim duas coisas. A primeira, talvez não signifique tanto, mas eu reparei no calendário lá, eu vi a imagem do calendário, a arte de Saint Seiya são artes novas. Não? As poses dos Cavaleiros de Bronze ali são poses clássicas, mas são artes novas. Se você prestar atenção, você repara que o Seiya tá redesenhado, o Yoga tá redesenhado, o Shun tá redesenhado, são poses clássicas. A gente já viu artes com aquelas poses, mas os traços ali são redesenhados. Eu não prestei atenção nisso. Eu não prestei atenção nisso também. Eu reparei, porque desde quando eu entrei no Mundo CDZ, eu sempre pesquisei arte de CDZ para poder postar aquelas postagens clássicas de páginas de Cavaleiros, né? E sempre via aquelas poses dele, aquelas poses são clássicas. Só que no calendário ali, as artes estão redesenhadas. Estão com um toque diferente um pouco, né? Os traços estão redesenhados. Isso é uma coisa que o Guilherme do Mundo CDZ está apostando num remake clássico no próximo ano. É isso. Pronto, sobe o cast do Link Park, sobe. Não, então, é isso que eu falei. Eu quis dizer isso mesmo. Mas assim, eu falei que isso não tem tanta importância porque pode ser uma coisa que eu estou querendo reparar. Mas eu percebi que os traços estão levemente diferentes. As artes são novas. As poses são claras, mas as artes são novas. Aí o segundo ponto. Pode falar. O segundo ponto é diferente do calendário. É a parte do próximo anime de Saint Seiya. Pra mim, o próximo anime vai ser Re-Rise of Poseidon. Eu encerro aqui. Pra mim, o próximo anime vai ser Re-Rise porque o mangá tá sendo concluído. Já foi anunciado o boneco do Sorrento com a escama primordial. Vai sair a Kamui de Poseidon. Pode vir um boneco. E vai vir um boneco com certeza da Poseidon. Entendeu? Em seguida, o anime. Eu tenho certeza que o próximo anime vai ser o Re-Rise, porque vai ser a Fórmula Soul of Gold. Vai ser 13 episódios, com certeza. Vai gerar lucro rápido pra Toei, porque vai fazer sucesso. Todo mundo quer ver os Generais Marinas em ação. Não tem polêmica. Não tem polêmica. O povo adorou o Re-Rise quando saiu o mangá. Falei assim, caraca, os Generais Marinas, que foda, vou acompanhar o mangá e tal. O povo tá gostando da história, por mais que seja simples, mas o povo tá gostando. Né? Eu também tô gostando de acompanhar as novidades. Em anime, então... E assim, Gui, o Re-Rise of Poseidon pode ser um teste de equipe. Porque faz tempo que a gente tem o anime 2D de Sensei, o último foi Santia Show, que não deu certo a equipe. Então, esta equipe primeiro, com um anime menos importante, deu tudo certinho, aí vem o ND. Né? É importante uma equipe estar engajada, né? E uma equipe se acostumar a trabalhar um com o outro, porque aí os projetos vão melhorando, né? Sim. E queria acrescentar uma coisa, só rapidinho. Além de tudo isso que vocês falaram, o Re-Rise tem o potencial para dar certo, porque a história dele também é substancialmente melhor do que a de Soul of Gold. O enredo é mais interessante. Muito mais. Muito mais. Então tem o potencial para ser não só algo para vender boneco, né? No pejorativo, mas para ser algo bom. Porque é um bom mangá. E a gente está precisando de algo bom. Então acho que não aguenta em Asgard de novo, não. Não aguenta em Asgard de novo, não. Pelo amor de Deus. Chega. Eu não aguento mais. Mas e vocês não acham que por ser, tipo, Generais Marinas, eles não têm o mesmo peso de Cavaleiros de Ouro, né? Vocês acham que realmente faria sucesso mundo afora? Tipo, aqui no Brasil, por exemplo, que o pessoal provavelmente nem deve gostar tanto, assim, dos Marinas, fora os principais, né? Eu acho que o sucesso vai fazer parte do Canon. O Canon tá inserido ali. E o Canon é um Cavaleiro de Ouro / General Marina. Sim. Então acho que ele que vai carregar o anime de Re-Rise nas costas. Tem Cavaleiro de Ouro em algum ponto. A gente tem a inserção do Shaka no flashback, né? Tem o próprio Seiya, né? Não, Seiya não, o antigo Pegasus, né? Tem o antigo Pegasus. Tem o Camus no mundo alternativo ali. Sim, o Aioro Grande Mestre. Né? Tem o Aioro Grande Mestre, um negócio alternativo. Então tem você elementos, tem Cavaleiro de Ouros inseridos de maneira estratégica em vários pontos. Sim. Né? O Saga reapareceu nos últimos capítulos aí que foram vazados, né? As páginas do Saga reapareceu junto com o Canon, dando acho que Explosão Galáctica, eu acho. Era o caça de Eliminades. Isso, era o caça disfarçado de Saga. Mas assim, o Saga tá ali também. Entendeu? Sim. Visualmente falando.
Então, assim, é a fórmula perfeita. 3 episódios, se bem que o Re-Rise tem mais elementos. Vocês falaram agora, tem o Rodório. Rodório não, o Cavaleiro de Pégasus do passado. Isso. Tem. Caraca. Tem bastante coisa. Acho que vai ser mais 3 episódios. 3 episódios dá legal. Dá. Vai ficar um pouco corrido, cara? Não. As batalhas não são tão longas. E dá pra você fazer batalhas dinâmicas num curto espaço. Mas é um consenso que a gente não suporta mais uma animação ruim, que a gente exige mais animação boa, pelo amor de Deus. Lógico. Sem dúvida. Não dá mais pra CDZ ser uma animação meia boca. A gente já erramos bastante, né? Sim. Sem dúvida. Sim. O que o Felipe falou, que esse pode ser um teste da parte da Toei pra Next Dimension, isso me lembrou o nosso último vídeo, que eu cheguei a mencionar que se a gente achou, pode ter sido um teste também. Então, eu imagino, será que o Re-Rise vão fazer com traços clássicos? Fazer um teste do traço clássico, né, do Saint Seiya, ou se vão botar os traços do Omega Soul of Gold no Rise, para poder ter essa fluidez de animação, porque querendo ou não, um traço mais leve significa fluidez de animação, é mais simples de poder animar. Não sei, mas que vai ser um teste, vai, com certeza. Agora, tem que ser bem feito. Tem que ser um teste bem feito. Perfeito. No final das contas, o Rise of Poseidon vai ser animado junto do COTS depois da temporada de Hades, gente. O Ashiro já colocou lá a profecia mostrando os meteoros caindo na Terra lá, gente. Terra-me livre. Não, e pra completar, eu recebi no Zap agora há pouco da Toei Animation que o Omega vai ganhar a 3ª temporada. Perfeito. Entendeu? Aí pronto. Eu gosto, hein? Eu quero, hein? Eu também quero. Então, o Omega acabou certinho, mas uma 3ª temporada super bem-vinda. Pode fazer, Toei, por favor. Mas depois de Next Dimension. Valeu? Prioriza Next Dimension. Perfeito. Aí tá só você nessa, né? Aí eu não estou contigo, não. Só eu? O Luciano apoiou, pô. E só tá assim nas trincheiras. O Luciano me apoiou, pô. Falou que também quer o Omega. Tá vocês dois aí nas trincheiras. Muito bem. Olha o Felipe. Olha o Felipe também, bro. Olha o Felipe. O melhor derivado de Sensei, gente. É isso. Calma, vamos encerrar o programa. Infartou uns 10 canvetes agora nessa sala. Vamos encerrar o programa. Agora o vídeo vai ser denunciado. O vídeo vai ser denunciado, vai ser derrubado, vai tomar strike. Melhor spin-off de Cavaleiros do Zodíaco chama-se Episódio G. É isso. Ponto. Eu concordo que é muito bom, mas não digo que é o melhor. Não, justo. Vai discussão. Vai ser um programa, eu digo que é o live action de Cavaleiros do Zodíaco. Nossa senhora. Gente, vamos acabar o episódio. Foi uma bela discussão. O Luciano pegou até a faca. Vamos caminhando aqui pro nosso final do episódio. Meu povo, pô, muito obrigado aí. Olha só. Nossa senhora. Time live action. E eu queria também aproveitar mandar uma mensagem pra você, Manchetossauro, que tá assistindo. Eu sou um representante da sua geração, com 42 anos, assisti Cavaleiros na época da Manchete, e queria falar com você o seguinte: muito legal o que a gente viveu, muito maneiro o que a gente viveu, mas a gente não é dono de CDZ, não somos os melhores fãs por ter vivido aquela época maravilhosa. Pra gente ter o conhecimento de CDZ, além do anime clássico, tem o mangá clássico, tem as outras obras, somando tudo. Pare de ser aquele tiozão chato que fica implicando com a molecada. Entendeu? E tente abrir a mente, tá? Ninguém vai apagar o que a gente viveu, criou uma obra nova de CDZ e acabou com uma infância. Para com essa palhaçada. Ninguém entrou numa máquina do tempo para acabar com o que você viveu. E é isso. O importante é respeitar as novas gerações e tocar em frente, que CDZ não pode morrer com a gente, tá? Essa nova garotada aí, tá tocando a chama para sempre, vai surgir outras gerações e a gente tem que seguir em frente aí. E aproveitar para mandar um abraço para os outros ADMs, Cavaleiros de Atena Brasil, do Fantasia Japonesa. Tamo junto, gente. E meio que o Luciano cuspiu, né? E escreveu com fogo, né? Muito bem. Então, meu povo, mas é isso. Grande beijo, grande abraço. Nos vemos no nosso próximo Conselho de Atena, que virá em breve. Então fiquem de olho aí nas redes sociais de todos nós, para acompanhar os cortes, para nos seguir, para ir para o canal de cada um de nós. Mas é isso. Valeu!